E se a NASA, símbolo de descobertas históricas e inspiração global, de repente voltasse seus olhos para você? Pode parecer improvável, mas o que está prestes a acontecer pode custar a todos nós o acesso a descobertas científicas e a transparência em como bilhões de reais do dinheiro público são usados. Se a NASA passar a priorizar a espionagem e a segurança nacional, podemos perder nossa única agência espacial aberta e ver projetos de pesquisa cancelados sem aviso. Um trecho recente do texto oficial é claro. A NASA está determinada a ter como função primária inteligência contra inteligência. Isso significa que ciência e exploração espacial ficam em segundo plano, enquanto a agência se aproxima do modelo do Escritório Nacional de Reconhecimento, com foco em operações secretas. O futuro de toda uma geração de cientistas e pesquisadores está em risco. Liberdade de expressão ameaçada, autonomia perdida e carreiras colocadas em xeque. Se essa virada se concretizar, não estaremos apenas perdendo inovações e pesquisas, mas também o direito de participar e debater o destino do espaço. Como chegamos a esse ponto crítico? Para entender, precisamos examinar as decisões e eventos recentes que mudaram a trajetória da NASA. Vamos analisar os fatores que levaram a NASA a reavaliar sua missão e quais interesses estão por trás dessa transformação. Você já imaginou perder o acesso livre às descobertas mais incríveis do universo? E, junto com isso, ver gerações inteiras privadas do sonho de explorar o espaço? Por décadas, a NASA foi sinônimo de inovação, pesquisa e inspiração coletiva, sendo a principal ponte entre a humanidade e o desconhecido desde 1958. A Agência Espacial dos Estados Unidos não apenas inspirou milhões com o desafio de desbravar o cosmos, ela abriu portas para que qualquer pessoa, em qualquer canto do mundo, pudesse acessar informações sobre planetas, satélites, telescópios e missões tripuladas. Era comum ouvir histórias como a de alguém que foi mordido pelo bug do espaço aos 6 anos de idade, em 1961. Um exemplo claro de como a NASA despertava vocações e paixões desde cedo, e como isso pode estar em risco agora. Esse espírito científico ia muito além da pesquisa espacial. Internamente, a NASA cultivava o debate aberto, a colaboração entre equipes e a participação ativa do público nas decisões cruciais. Ela não era apenas uma agência governamental. Era, de fato, a agência de todos, com um papel fundamental de impulsionar avanços tecnológicos e fortalecer a democracia científica, algo que pode ser perdido se a nova direção persistir. Durante muitos anos, a missão central da NASA esteve ligada à ciência e à exploração, e não à segurança nacional ou à vigilância. Isso garantiu a proteção da liberdade de expressão dos funcionários e o incentivo ao compartilhamento de conhecimento. Até mesmo sindicatos internos tinham voz ativa para defender direitos trabalhistas e acadêmicos, como ficou evidente recentemente com a resposta do Sindicato de Ames ao Decreto Executivo 14.343. Só que agora, sinais alarmantes mostram que essa identidade está sob ameaça real. Um artigo recente aponta que, ao redefinir a NASA como uma agência de inteligência e segurança nacional, desaparecem as menções explícitas ao compromisso com a ciência ou a exploração aberta. O texto oficial do decreto é claro, a prioridade passa a ser inteligência, contra-inteligência e segurança. Isso aproxima a NASA do modelo da Space Force e pode restringir drasticamente a liberdade de expressão dos funcionários, do mesmo modo que ocorre em outras agências ligadas à defesa e à inteligência. Nos bastidores, o impacto já é sentido na pele. Muitos pesquisadores e cientistas denunciam que grandes parcelas da força de trabalho científica vêm sendo afastadas ou substituídas. De acordo com relatos, a NASA já empurrou uma grande parte de sua força de trabalho científica para fora, e existe incerteza sobre como esse enorme vazio poderá ser preenchido apenas com estagiários e contratos temporários. Com isso, não se perde apenas conhecimento técnico, mas também a tradição de inovação aberta que sempre foi o diferencial da agência, colocando em risco anos de progresso coletivo. Se a identidade científica da NASA for sacrificada, as consequências vão muito além dos corredores da agência. O mundo pode perder um dos motores mais poderosos de inovação e de inspiração para futuras gerações.
O acesso público a descobertas inéditas, a participação nos debates sobre o futuro do espaço e a transparência na gestão de bilhões de dólares em recursos correm sério risco. Para funcionários e pesquisadores, estão em jogo a autonomia, a liberdade intelectual e, em muitos casos, até mesmo a própria carreira. Mas o que aconteceu recentemente para desencadear essa virada radical? Qual foi o ponto de inflexão que colocou tudo isso em xeque? Vamos entender juntos o que mudou e por que isso pode afetar o futuro da exploração espacial e a sua própria relação com o universo. Imagine perder em um único dia direitos que garantiam sua voz e seu futuro. É isso que está em jogo agora para milhares de funcionários da NASA. Uma assinatura presidencial aparentemente simples pode custar a você, ao público e à ciência décadas de conquistas. Parece ficção científica, mas essa é a nova ordem executiva. Transformar a NASA de um farol da pesquisa em mais um braço oficial de inteligência, contra-inteligência e segurança nacional. O baque vai muito além do papel. Trabalhadores viram, da noite para o dia, suas proteções históricas desaparecerem. O texto da ordem crava: Capítulo 71, do Título 5 do Código dos Estados Unidos, não pode ser aplicado a essas agências de maneira compatível com requisitos e considerações de segurança nacional. Isso significa que direitos sindicais, como negociação coletiva e proteção contra retaliações, simplesmente sumiram. Sindicatos como o da NASA Ames soaram o alarme imediatamente, dizendo que o risco é real. Sem esses direitos, críticas podem ser silenciadas e a mobilização coletiva sufocada. A capacidade dos funcionários de se manifestar será restringida como já é nas agências de defesa, afirmou um comunicado. Para milhares de servidores, está em jogo o direito de questionar decisões, denunciar problemas e proteger a ética científica sem medo de perder o emprego. Nos laboratórios, a consequência pode ser devastadora. Cientistas e engenheiros que discordarem da guinada para vigilância e defesa correm o risco real de serem afastados ou perderem suas funções. Um funcionário alertou: se os laboratórios de pesquisa não alinharem com essa nova diretriz, estarão fora. Laboratórios renomados, como o de propulsão a jato, podem ser pressionados a aceitar projetos militares sob pena de corte de recursos ou fechamento de linhas de pesquisa. E não é só quem trabalha na NASA que perde. Toda a sociedade pode sair derrotada. A agência sempre foi sinônimo de ciência aberta, transparência e inspiração. Mas agora, informações sobre pesquisas, missões e descobertas podem ser ocultadas sob a justificativa de segurança nacional. O acesso do público ao debate sobre o destino de bilhões em recursos públicos fica ameaçado, enfraquecendo a participação democrática. O medo de uma onda de demissões e aposentadorias forçadas é concreto. Em reestruturações anteriores, centenas de pesquisadores foram dispensados com honra, mas com a certeza amarga de que a ciência virou prioridade secundária. Esse êxodo de mentes brilhantes pode criar lacunas quase impossíveis de preencher e atrasar, por anos, a capacidade de inovação da NASA. No final, a agência caminha para se parecer mais com a Força Espacial, voltada para vigilância e interesses militares, e menos com aquele celeiro de sonhos e descobertas que inspirou gerações. O futuro da ciência, da liberdade de expressão e do uso transparente dos recursos públicos está em jogo agora. Mas como chegamos a esse ponto tão radical? Para entender, precisamos voltar no tempo e desvendar as motivações políticas e históricas dessa mudança. Você já pensou que, a qualquer momento, pode perder o acesso às descobertas mais fascinantes do universo? A ameaça é real. Se a NASA parar de compartilhar informações, não só sua curiosidade será frustrada, mas também você ficará no escuro sobre como bilhões de dólares de dinheiro público estão sendo usados. O que está em jogo não é só conhecimento, é o seu direito de saber e participar do debate sobre o futuro da humanidade. Se a NASA for totalmente absorvida pelo complexo de inteligência e defesa, sua missão mudará de forma radical. Em vez de explorar o universo para todos, a agência passaria a servir quase exclusivamente os interesses do Estado de vigilância. Como alertou um especialista, a nova missão é voltada para a Terra, com foco militar. As operações apoiarão principalmente os interesses do Estado vigilante. Essa mudança teria impactos profundos na sociedade.
Hoje, qualquer pessoa pode acompanhar missões, ver imagens inéditas de outros planetas e até dialogar com cientistas renomados. Se a transparência acabar, essas informações passarão a ser segredo de Estado, restritas a poucos privilegiados, e o público perderá acesso a descobertas com potencial de transformar nosso futuro. As consequências atingem também as universidades. Instituições históricas, como o Caltech, já avisaram que não vão submeter suas pesquisas a interesses militares. Isso representaria o fim de colaborações essenciais, como a do Laboratório de Propulsão a Jato, sinônimo de inovação aberta. Sem a ponte entre NASA e universidades, perde-se espaço para debate, pensamento crítico e formação de novas gerações de cientistas brilhantes. A ciência, como conhecemos, pode entrar em colapso. Muitos pesquisadores e engenheiros estão deixando a NASA, seja por escolha própria ou devido a cortes e reestruturações forçadas. Um relatório recente aponta que a agência empurrou grande parte de sua força de trabalho em ciência e engenharia para fora. Para preencher essa lacuna, cogita-se substituir veteranos experientes por estagiários. Mas será que jovens em início de carreira conseguirão manter o padrão de excelência sem mentores e liberdade para inovar? O perigo é concreto. Podemos estar presenciando o fim do acesso público à ciência espacial, a perda irreversível de colaboração acadêmica e o bloqueio de oportunidades para as próximas gerações. Até discussões públicas, como os workshops do Programa de Atividades para Participantes, poderão desaparecer, eliminando o diálogo entre ciência e sociedade. Diante desse cenário preocupante, resta a dúvida: é possível reverter ou ao menos mitigar esse processo de fechamento e militarização da NASA? O que podemos fazer para defender o acesso aberto ao conhecimento e garantir nosso direito de participar do futuro espacial? Na próxima parte, vamos analisar quais caminhos ainda estão abertos para resistir a essa transformação. Será que existe espaço para ação coletiva e pressão pública? Você está a um passo de perder seu direito de influenciar o futuro da exploração espacial, ou pode ser a peça-chave dessa transformação. O que você faz agora pode garantir acesso a descobertas científicas e participação nas decisões sobre bilhões em recursos públicos, ou selar a exclusão da sociedade nesse processo. Esta não é uma questão distante, restrita a especialistas ou políticos. Cada decisão da NASA afeta diretamente sua vida. Se ficarmos em silêncio hoje, amanhã poderemos perder não só o acesso às inovações, mas também o direito de contribuir para os rumos da agência mantida com o nosso dinheiro. Mas afinal, o que você pode fazer, na prática? Primeiro, entenda que sua voz tem impacto real. Como destacou um artigo recente, fale enquanto pode. Informar-se, compartilhar notícias e debater o tema nas redes sociais já pressiona para que transparência e ciência sejam prioridades. Estudantes, cientistas e funcionários podem e devem se unir. Nos debates promovidos pela própria NASA, é incentivado que os participantes dialoguem antes, durante e depois dos workshops. Construir redes de apoio fortalece a resistência a decisões unilaterais e mantém viva a troca de ideias, mesmo sob pressão política. Associações acadêmicas, sindicatos e grupos estudantis têm papel decisivo. Mobilizar cartas abertas, organizar eventos de discussão e lançar campanhas de informação mostram que a sociedade está vigilante. Nunca subestime o poder de um e-mail enviado, uma petição assinada ou uma pergunta pública feita a um representante. Omissão agora pode significar perder para sempre uma agência aberta à sociedade e tirar oportunidades de toda uma geração de jovens pesquisadores. Como lembrou um jornalista do NASA Watch, a NASA vale a luta. Nossa escolha é clara: agir para preservar o espírito de inovação, participação e ciência, ou assistir ao fechamento das portas para todos nós. Mas será que realmente é possível fazer diferença diante de forças tão grandes? No próximo bloco, você vai ver exemplos reais de como a pressão pública já mudou o rumo de decisões críticas na NASA. Você pode estar prestes a perder o direito de saber para onde vão bilhões do seu dinheiro e até mesmo de participar das descobertas que vão moldar o futuro. O destino da NASA e talvez do próprio espírito da exploração humana está sendo decidido agora e as consequências vão afetar a todos nós.
Estamos diante de um momento em que a transparência, a ciência aberta e o futuro da inovação correm riscos reais de serem sufocados. Transformar a NASA em uma agência de segurança nacional ameaça trocar a busca pelo conhecimento pelo sigilo e controle. E isso pode custar à sociedade não só descobertas inéditas, mas também a confiança na ciência feita com recursos públicos. Esse movimento pode calar vozes fundamentais, funcionários, pesquisadores e você, que acompanha e se apaixona pelo espaço. Se a liberdade intelectual e a autonomia forem sacrificadas, o preço será alto. Podemos perder não apenas inovação, mas a própria chance de questionar e construir o futuro juntos. Nos bastidores, decisões vitais estão sendo tomadas sem debate amplo. Projetos inteiros, como aqueles realizados no Laboratório de Propulsão a Jato, correm o risco de serem interrompidos ou desviados para fins obscuros, longe do olhar público. O acesso a informações, dados e até mesmo a possibilidade de questionar os rumos da agência estão sendo restritos. O acesso a informações, dados e até mesmo a possibilidade de questionar os rumos da agência estão sendo restritos. É fundamental lembrar: a NASA nasceu para ser símbolo de cooperação, curiosidade e participação cidadã, não propriedade de um governo ou grupo restrito. Quando a agência silencia, toda a sociedade perde o direito de imaginar e construir o futuro do espaço. Por isso, o engajamento público e a discussão aberta são mais urgentes do que nunca. Não podemos aceitar que decisões desse porte ocorram nas sombras. O futuro da exploração, da inovação e da própria ciência depende do que cada um de nós faz hoje. Mas será que ainda há tempo de reverter esse cenário? Veja agora como a sua participação pode fazer toda a diferença.